Olá, bom dia, como vocês estão? Graça e paz do Senhor pela parte do nosso amado Jesus Cristo. Faz tempo que eu não faço um vídeo mais longo. Eu espero e desejo que essa palavra venha para edificar a sua vida. E eu espero também fazer isso com mais frequência. Então vamos lá. 1 Coríntios 13 vai falar do amor que vem de Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar ao que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Glória a Deus. Então, começando pelo começo, ele começa falando sobre os dons. Essa passagem é uma passagem específica para a igreja de Corintos, que tinham todos os dons dentro da igreja, sabe? E como é cheia de graça uma igreja que tem todos os dons, né? Todos, né? Eu tenho dom de línguas, dom de profecias, dom conhecimento, de fé, milagres, curas, enfim, todos os dons tinham nessa igreja, mas faltava o amor. E aí o que ele estava falando? Mesmo que você fale a língua dos homens e dos anjos, a primeira vez que vai falar sobre o dom de línguas vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 a 11, onde fala sobre, na festa de Pentecostes, eles estavam esperando, né? Jesus tinha deixado essa profecia para eles, de que eles seriam revestidos de poder. Então, no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos como normalmente eles estavam, e línguas de fogo, como repartidas, vieram sobre a cabeça deles e os encheram, e eles falaram em línguas e ganharam ali mais de 3.000 almas, ou 5.000 almas. Enfim. E aí ele tá falando assim, mesmo que eu tenha esse dom de Deus, mesmo que eu tenha sido batizado com línguas e eu tenha o poder de edificar a mim mesmo, se eu fizer isso sem o amor, não tem serventia. O segundo dom, mesmo que eu possua o dom de profecia, em 1 Coríntios 14, capítulo 5, ele vai falar, o próprio Paulo, né, vai falar que melhor que o dom de línguas é o dom de profecia, porque o dom de línguas edifica a si próprio, se não há quem interprete. Mas o dom de profecias edifica a igreja. E ele tá falando assim, olha, melhor do que o primeiro dom de línguas, eu tenho esse segundo dom que é o dom de profecia. E mesmo se você tiver esse nível de conexão com o Senhor, de falar sobre algo que vai acontecer na vida da igreja, uma orientação, uma direção, mesmo que você fale isso, se você não tiver o amor, não tem serventia. Aí ele vai continuar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Existe o dom do conhecimento, da sabedoria, o Senhor dá livremente a quem busca, né, esse dom. E ele tá falando assim, mesmo que eu saiba de todas as coisas, mesmo que eu tenha consciência de todos os mistérios do Senhor e da ciência, e eu tenho uma fé capaz de mover montanhas. Em Romanos 4:11, a gente vai ver Abraão como pai da fé, porque ele caminhou pela fé e ele foi justificado por isso, né? Nós cristãos conhecemos ele como o pai da fé. Então ele tá dizendo assim, ó, mesmo
que você tenha esse nível de fé, como Abraão teve, o pai da fé, de caminhar confiadamente em Deus, e você tenha todo o conhecimento. Se você não tiver o amor, não tem validade. Então ele tá dizendo assim, você pode ter dons maravilhosos. Os dons do Senhor foi o próprio Senhor que deu. Mas se você não utilizar eles ou não usar isso com amor, a sua... Calma, tem mais uma parte. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo e entregue meu próprio corpo para ser queimado. Não há ninguém no mundo mais generoso que o nosso próprio Senhor, né? Ele é o cara que dá, assim, abundantemente, plenamente sobre as nossas vidas. E aí vai falar uma frase, assim, que ficou na minha mente. Se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, gente, sem amor, primeiro, os benefícios são para nós. Não são para Deus. O amor que a gente dá, ele é um benefício próprio. E aí ele tá falando assim, ó. Tudo isso daqui são atitudes. O falar em línguas, que é um dom, é uma atitude. Você tem que abrir a boca e falar. O dom da profecia, outro dom. Você tem que exercer esse dom. Ou seja, você tem que profetizar. Você conhecendo todos os mistérios, você vai ter que ensinar. Porque não adianta só saber na sua cabeça, né? E ainda tem uma fé capaz de mover montanhas. Ou seja, você vai andar conforme a sua fé. Mesmo que você tenha todas essas ações, e não tiver amor nelas, elas não vão te beneficiar. Aí eu quero pular pro versículo 8. Vai falar assim que o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Haverá um momento na Terra onde não existirão mais profecias. Não existirá um futuro para você profetizar. Não existirá este dom. Não existirá pessoas para exercer esse dom. Tá entendendo? As línguas cessarão. Isso me pegou porque eu comecei a pensar em quantos povos, quantas nações desapareceram ao longo do tempo. E tudo que eles tinham, sumiram. Eles podem até ter deixado alguns ensinamentos, tipo aquelas inscrições nas montanhas, sabe? Nas rochas, aquelas pinturas. Mas o conhecimento que eles tinham, a forma como eles tinham entendido ou enxergado a Deus sumiu. Eu não sei que dialeto eles falavam, eu não sei como eles se comunicavam. Sumiu, acabou. Não ficou uma pessoa para fazer depois, para ensinar depois. Entende? Por exemplo, eu posso até achar por escrito a linguagem dos maias, dos célticos, vikings. Eu tô te dando exemplo. Mas eu posso ver várias nações que sumiram e eu posso achar que a leitura é daquela forma. Entende? Mas eu não consigo afirmar com 100% de certeza que era daquela forma que eles liam ou falavam. Aquela linguagem sumiu. Aquela forma de passar conhecimento sumiu. Aí ele vai falar, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. É óbvio, né? Nós temos a nossa vida, né? A gente sabe o que aconteceu até agora. E a gente sabe aonde a gente quer chegar. Então, em parte, nós conhecemos a vida que a gente tem. Por isso que a nossa mente também é tão limitada, né? Porque é difícil ir além de algo que já foi feito. Quando você, por exemplo, vou pedir uma casa. Pode ser o seu gosto. Mas você tem uma forma de pensar, entende? Você não vai, é muito difícil pra gente criar uma casa que nunca foi feita antes. Em forma esférica.
Assim, fora do chão. Tá entendendo? Dentro do mar. Aí você fala, nossa, Ju, que louco. Não, mas eu tô falando assim que a nossa mente é limitada. A gente pega esse monte de exemplos que a gente tem e a gente faz uma nova ou cria uma nova a partir dessas referências. Então, em partes, a gente vê, em parte a gente conhece, e em parte a gente profetiza. A gente deseja que seja de uma determinada forma. Mas, enfim, ele vai continuar. Quando, no entanto, chegar ao que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando Jesus voltar, quando a nova cidade de Jerusalém descer, isso daqui vai sumir. Porque ele é perfeito. E o que vem dele é perfeito. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menina. Olha só que mal... Gente, esse Paulo, ele é outro nível de pessoa. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Ele tava falando assim, ó. Quando eu era criança, eu pensava, sentia e falava. Eu andava baseado naquilo que eu sentia, naquilo que eu pensava e naquilo que eu falava. Agora, quando eu cheguei à idade adulta, as minhas atitudes mudaram. Eu não ando mais baseado no que eu sinto, nem no que eu penso. Eu não ando baseado em mim. Eu ando baseado nele. Agora, portanto, enxergamos um reflexo obscuro como em um material polido. Eu quero que vocês façam um teste. Hoje à noite, quando tiver escuro, vocês apaguem a luz da casa de vocês. Peguem uma colher e tentem ver o reflexo numa luz que você encontrar que não venha de dentro da sua casa. Esse é mais ou menos a visão que nós temos de Jesus. Ela é um reflexo em algo que nem é um espelho, tá entendendo? A nossa visão, ela é tão pequena acerca de Jesus. Ele é muito mais do que está na Bíblia. E a gente não consegue nem conhecer a Bíblia inteira. Então a nossa visão de Deus é mínima do mínimo, do mínimo, do mínimo. E aí ele vai falar assim, entretanto, no entanto, todavia, contudo, haverá o dia em que veremos face a face. E nesse dia nós teremos uma resposta. Ele vai falar, hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe a quantidade de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Ele sabe das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração. Ele tem total ciência de quem somos. E ele tá falando assim, chegará um dia que vocês vão ter a revelação de quem eu sou. Vocês vão me conhecer como eu conheço vocês. Ai, que loucura. E aí ele vai falar assim, ó, sendo assim, permanecem até o momento estes três. Por quê? Ele falou que o amor jamais morre, mas as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Ele vai falar assim, de tudo que restou, ficou a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior. Em Gálatas 5:23, para terminar. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tudo aquilo que nós fazemos ao outro com amor, as atitudes, por menores que elas sejam, elas marcam. Elas deixam marcas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na igreja e como aquele dia me marcou. O Senhor, ele falou diretamente comigo em detalhes que só ele saberia dizer. E me mostrou o quanto eu fui e sou amada. Toda vez que o Senhor quer me resgatar, toda vez que o Senhor quer me trazer mais para perto, ele me constrange com amor. Que nós possamos demonstrar amor. Fazer da melhor maneira que nós sabemos fazer.
sendo para as pessoas esse amor que Jesus demonstrou por nós. Talvez hoje o que você precisa é se lembrar de como você foi encontrado, de como o Senhor te acolheu, como o Senhor te resgatou, como foi o chamado do Senhor na sua vida. O quanto a gente não tinha nada para entregar para Ele. Nada. O quanto a gente tinha errado na nossa vida com as nossas escolhas, baseado nas nossas vontades, baseado naquilo que a gente sente, naquilo que a gente fala. Reféns, sabe? Das nossas próprias más escolhas. E ele veio, e ele não veio te julgando, falando, ai, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Mas ele fala, eu te amei. Eu te conheço. Eu te separei. Eu te escolhi. Eu te trouxe pra mim. Você é meu. Eu te amo de uma forma que você não consegue imaginar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Isaías 55, 11 ou 10. 55, tá? Se você quiser ler. Ele é maravilhoso. É o meu versículo, capítulo favorito. Então ele tá falando assim, o que eu penso a seu respeito não é o que você pensa. O caminho que eu tenho pra você não é o caminho que você tem. E ele fala que a vontade dele é a boa, perfeita e agradável. Eu sei que a gente sempre entra nesses versículos assim, meio sem contexto, mas você precisa entender o quanto Deus te ama. E ele te ama em atitudes. Quais são as atitudes de quem ama? Ser paciente, ser bondoso, não invejar, não se vangloriar, nem ser arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente e nem guarda ressentimentos. Cara, que amor é esse? Eu desejo que ele derrame desse amor, dessa compaixão pelos outros nos nossos corações. Que nós possamos oferecer ao outro aquilo que Deus ofereceu a nós. Cada um na sua medida. Mas que a nossa vontade, o nosso desejo, por menor que seja, seja esse. Sabe? Fazer com o outro aquilo que ele faz com a gente. E é isso. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Um beijo, até a próxima.